Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Áries. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, pode neste momento não vir a ressoar contigo, tá certo? É uma leitura atemporal, ok? Para a área amorosa, vamos verificar aqui a energia dessa pessoa do passado, né? Como é que ela está, de repente o que é que ela quer, ok? E vamos lá. Gratidão a todos vocês inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. E se você é novo, eu te convido a se inscrever, deixe o seu like e o seu comentário, tá certo? Bora lá. Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual é a energia aqui para os arianos e arianas referente à área amorosa deles? Pessoas do passado que estão voltando, o que querem, como é que estão? Vamos lá. Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. 4 de espadas. Bom, pelo que me parece, essa pessoa deu um tempo aí, né? Cavaleiro de paus. É alguém que trouxe aqui, que parou em um instante aí, um momento. Alguém que se colocou para pensar, que se deu uma trégua. E o que mais? Rainha de espadas. Vocês podem estar lidando com pessoas de signo de Libra, Gêmeos e Aquário. Alguém que de repente tinha um comportamento mais racional, mais frio, não demonstrava tanto sentimento aí a vocês. 2 de espadas. Essa pessoa, ela parou aqui para poder pensar a respeito de uma situação, de uma vivência, de um contexto que teve com vocês, né? 9 de paus. Alguém que começou a racionalizar e tentar entender o que foi que aconteceu de repente dentro do contexto de vocês. Essa pessoa, ela se fechou emocionalmente. Então, se ela já era uma pessoa fria, calculista, já se colocava de uma forma, de uma postura mais, como que eu posso dizer assim? Como se ela tivesse foco, toda vez que ela vinha conversar com vocês, ela tinha aqui um foco, né? Então ela sempre, quando a conversa entre vocês rolava, era algo assim muito com objetivo. Já existia um objetivo na mente dessa pessoa. Então quando ela ia conversar com vocês, ela já sabia o que ela ia falar, tá certo? Ela já tinha mentalizado aqui tudo que ela ia falar. Entendeu? Mas por algum momento, por alguma situação, por algo deve ter acontecido aí na vida dessa pessoa, ela resolveu se fechar emocionalmente. Tá certo? É como se ela parou para poder descansar realmente, no intuito talvez de tentar entender e racionalizar o contexto de vocês. Valete de copas. Existe aqui alguém que reconhece uma valorização de uma pessoa. 9 de copas. Pode ser que essa pessoa, depois de tanto pensar e se fechar, tá certo? Aí emocionalmente, e buscar entender o contexto passado de vocês, a situação que vocês vivenciaram, ela volte aqui querendo uma nova comunicação, realmente querendo se comunicar com vocês e talvez aqui trazer um novo contexto e tentar dialogar realmente e tentar realmente acender a chama. Mas ela ainda vem de forma muito racional. Porque pelo que eu percebo aqui, ela carrega essa energia. Não precisa ser exatamente desses signos, porque é energia. Ela carrega essa energia. Então, como se essa energia realmente fosse dela. Então, digamos que hoje ela se sente melhor, se sente empoderada para poder chegar aqui e vir falar com vocês. E vir conversar com vocês. Ela realmente passou por algum tipo de arrependimento. Ela se arrependeu de algum contexto aí em que ela esteve, o que ela fez, algum comportamento que ela teve com relação a vocês aí no passado. E aqui também me fala do seguinte, que ela vem para reconhecer. Então é como se ela viesse aqui e dissesse para você, olha, eu realmente reconheço quem você foi na minha vida, eu conheço a sua beleza, o seu valor, a sua pessoa, você como é, você é esse ser humano que você é. Entende? Eu consigo enxergar hoje isso em você. Então lá atrás talvez eu não tivesse essa maturidade que hoje eu tenho. Então hoje eu consigo reconhecer. E ela vindo aqui e comunicando com vocês, tá certo? Realmente querendo trazer um novo contexto. Porém, é uma energia dela, tá? Ela ser essa pessoa assim mais fria. Talvez ela tenha até um tipo de um pouco aqui de dificuldade para poder até falar aí, abrir aí o emocional dela, tá certo? E o que mais? 5 de ouros. É alguém que de alguma forma pode vir dizer aqui para vocês que sem vocês se sentiu perdido, se sentiu sozinho, se sentiu abandonado, se sentiu no frio. É como se vocês aquecessem essa pessoa. E longe de vocês,
ela não tinha esse calor, ela não sentia esse calor, mas ela precisava talvez passar por esse momento na vida dela para poder conseguir colocar o pensamento dela em ordem, entende? Para poder conseguir entender o que é que se passava com ela emocionalmente, porque por ela carregar bastante essa energia do ar, do elemento ar, ela é uma pessoa que racionaliza muito o emocional. Então, quando se vai conversar no que se refere a emoções, o coração, a sentimento, a amor, paixão, essas coisas todas, ela não traz isso aqui, né, no contexto aqui ela não permite que isso invade. Pode ser até, minha gente, por medo, por receio de sofrer. Pode ser até, de repente, uma autodefesa dessa pessoa. Mas aqui me mostra muito que ela realmente vem tentar conversar com você e de alguma forma, ela vai falar para você como é que ela está se sentindo ou como que é que ela se sentiu estando longe de vocês. A carta do imperador no fundo do maço. Então, é alguém que parece que de alguma forma criou uma maturidade, tá certo? Ele trabalhou esse contexto nele, essa maturidade nela. No sentido de tentar ser mais justo, de tentar ser aquela pessoa que consegue escutar, entendeu? Que consegue ouvir. E que mesmo que a opinião seja divergente, seja diferente, consegue de repente entender, aceitar a opinião diferente, certo? Mesmo que não seja, porque o imperador ele tem aquela energia de, às vezes, as coisas ser do jeito dele, de ditar regras. Se não for do meu jeito, talvez não role, ter uma certa teimosia, ter uma coisa aqui com relação à posse, também no sentido de moral e caráter. Então, se não condiz com a forma que eu penso, ou com a minha postura, ou a minha forma de agir, então talvez para mim não é legal, ou essa ideia não cabe comigo porque ela não bate junto com a minha ideia. Entendeu? Então aqui seria uma resistência. Então é como se essa pessoa tivesse que passar por esse momento, por esse descanso, ela tivesse que realmente racionalizar esse sentimento da forma que ela sabe fazer, se fechar emocionalmente para poder conseguir, né, enxergar quem era vocês aí, a importância de vocês na vida dela. E o que mais? Ó, As de copas, essa pessoa volta realmente querendo trazer o novo na vida de vocês, querendo realmente transbordar, reacender. É o reacender a chama aqui, é o reacender o coração, né? É fazer vivenciar novamente aquele sentimento de início, né? Onde se tinha muita paixão, muito fogo, muito desejo, aquela coisa que aquecia de fato o coração. No fundo do maço, um cavaleiro de copas é alguém que vai tentar usar aqui essa energia, vai tentar mostrar mais para vocês, né, desse sentimento. Ainda pode ter um pouco de imaturidade? Pode ter um pouco de imaturidade, porque é uma pessoa que ainda estava se autotrabalhando. Então ainda pode ser que exista ainda uma certa teimosia, uma certa rigidez, mas digamos que ela vai tentar de alguma forma ser um pouco mais maleável, tá certo? E o que mais? Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A carta da morte. Então, é alguém que trabalhou realmente esse lance aí do emocional dela, no sentido de trazer à tona tudo aquilo que talvez ela não conseguia entender, por ser uma pessoa muito mental. Não conseguia entender os contextos. Então, é como se hoje ela olha e ela fala que ela pensa ou ela sente que pode sim, de fato, vocês voltarem dentro de um contexto e isso realmente ser um negócio bacana, que pode realmente transformar essa situação, tá? 7 de paus no fundo do maço. Então é alguém que me mostra que está na energia de realmente tentar fazer diferente, tá? Na energia de realmente tentar passar por qualquer situação com vocês para poder realmente mudar esse contexto. Tá certo? Me mostra que é uma pessoa que aparentemente ela deu aqui uma evoluída, ok? 9 de ouros. É alguém que quer voltar a ter aqui um prazer com vocês. A carta da roda da fortuna no fundo do maço. Me parece que vocês estão no destino do outro mesmo. Essa pessoa, ela tá aqui de alguma forma no seu destino, tá certo? A carta da temperança. Então é alguém que realmente quer voltar aqui a sentir esse prazer com vocês, tá? Que quer se sentir aí aterrar. Findar não. Cara, como é que fala? Alguém que realmente quer fixar aqui de fato algo novo com vocês, tá certo? Que quer de novo voltar aqui ter um contexto com vocês e realmente
É aterrar na findade, é aterrar esse sentimento, essa relação, no sentido dela se tornar, de repente, algo aí mais duradouro. Buscando aqui ter realmente uma tranquilidade, uma paz de espírito dentro deste contexto. Entende? Bom, pelo que me parece, essa pessoa aqui, ela tá disposta, sim, ela precisou passar e ela realmente se transformou. Ela, de fato, quer tentar algo aqui com vocês. Não me parece que ela tá vindo pra brincadeira, tá, minha gente? Não me parece isso. Não me parece realmente que ela tá buscando aí se melhorar. Ela realmente tá tentando evoluir mesmo, tá certo? Tá tentando crescer aí. Parece que tá amadurecendo, não tá de palhaçadinha, não. E a carta da Roda da Fortuna me fala que é como se vocês, né, tivesse de fato aqui um novo contexto com essa pessoa. Os signos que nós temos aqui na mesa: Libra, Gêmeos e Aquário. Tem bastante signo de ar aqui, tá? Touro, Virgem, Capricórnio. Tem bastante carta do elemento ar. Câncer, Escorpião, Peixes. Tá certo? Vamos lá, que mais aqui? Que mais nada. Tarô, por favor. Os arianos e arianas vão aceitar este contexto? Como é que vai ser essa situação? Como é que eles vão reagir com relação a isso quando essa pessoa vier? Tem a energia aqui, vamos ver a energia de vocês. Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Rei de Copas, me parece que sim, vocês vão estar abertos, mas vocês vão pensar a respeito do contexto. Eita, minha gente. Porque alguns de vocês devem ter sofrido aí com essa situação, né? Deve ter sofrido com o contexto. Então é como se vocês vão parar para pensar aqui no emocional de vocês. Rei de Copas com a carta do 9 de Paus. Vocês vão parar para refletir a respeito dessa situação. Vocês não... Pode ser que dê uma segunda chance, mas vocês ainda vão parar para pensar se essa pessoa merece essa chance aí de novo. Até porque vocês são pessoas que encerram ciclos rápidos, né? Tipo, vocês querem tal e estão ali tentando fazer acontecer. Não aconteceu, beleza, show de bola. Cada um segue o seu caminho. Não é isso? É bem isso mesmo, vocês arianos, ok? Signos que nós temos aqui, que eu acho que eu já falei. Energia que predomina: Escorpião e Sagitário. É a energia que predomina na mesa, ok? Vamos ver aqui se tem energia de um amor novo aqui na vida de vocês. Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Então, assim, minha gente, essa pessoa não me parece que volta de palhaçadinha, não, tá? Ela volta realmente tentando trazer aí um novo contexto e reacender aí a chama do amor aí em vocês. Tá certo? É alguém que de fato quer transformar essa situação. E pelo que eu entendo, ela realmente quer seguir aí adiante com vocês. Não parece que tá só de brincadeira, não. Ok? Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Existe aqui uma nova energia, tarô, no amor, um novo amor na vida deles. Uau! A carta da força. A carta da torre, valete de paus. Minha gente. Me mostra que existe alguém no caminho de vocês, sim. Só que esta pessoa, ela se controla. Ela tá ainda na energia da aspiração, né? Então, o que é isso? Eu ainda estou pensando em tomar atitude, mas eu ainda não tomei atitude. Ela se controla aqui emocionalmente. Energia de fogo aqui também, tá? Energia de fogo. A espiritualidade vai intervir nessa questão aí de vocês. 8 de paus. Vocês vão se surpreender com essa pessoa aí. E essa pessoa está no destino de vocês. A carta dos enamorados. É alguém que pediu, se conectou com a espiritualidade, tá certo? Para poder, de repente, encontrar uma pessoa na vida que talvez trouxesse a ela aí, sei lá, um amor, uma mudança na vida. Pode ser vocês, a leitura pode estar espelhada, tá certo? É alguém que pode ter saído de um casamento, tá? Que estava dentro de um casamento, estava dentro de um relacionamento, então pode ser uma pessoa que já é divorciada, tá certo? É alguém que estava aí
num contexto aqui, se movimentando até que positivamente, tava... Cara, essa pessoa aqui, ela foi traída e foi traído. Houve aqui uma traição. A pessoa que estava no contexto com essa pessoa aí, de alguma forma traiu ela. A carta dos enamorados. Tinha mais uma pessoa. É por isso que essa pessoa, ela se controla. E aí, ela pediu aqui a espiritualidade, que a espiritualidade trouxesse para a vida dela alguém que de fato pudesse preencher ela, que ela pudesse ter aqui um contexto. A roda da fortuna e o 8 de paus me fala que é uma pessoa... Cara, a espiritualidade realmente interviu dentro dessa questão aí, tá? Vamos ver outra coisa aqui. Tarô, por favor, quem é essa pessoa? Pra gente poder tentar entender melhor. 8 de espadas é alguém realmente que passou por uma situação aí de humilhação. 3 de copas, vocês podem vir a conhecer essa pessoa em uma comemoração, em uma reunião, em uma festa. Não me parece ser uma pessoa que vocês conhecem. Essa pessoa ela está entrando na energia de vocês. Ela está entrando, é alguém que passou por uma transformação. Ela está entrando na energia de vocês. Vocês vão se conhecer aqui muito por acaso. O que mais? Signo de Áries. Eita, pode ser pessoas do signo de Leão. 8 de ouros. O que mais? Cara, vocês vão conhecer essa pessoa em alguma coisa pública aí. É onde vai começar a comunicação de vocês. Ás de espadas. Ás de espadas. Vocês podem também começar a se conversar aí pelas redes sociais. Pode ser que vocês comecem a trabalhar juntos. Tá? É uma pessoa que controla, ela controla, essa pessoa que ela controla realmente aqui a impulsividade dela, porque ela é uma pessoa que ela quer já se jogar, ela já quer se jogar, tá? Ela tem realmente aqui a energia do fogo no intuito aqui, energia igual a de vocês aqui, de querer fazer as coisas, de querer acontecer. Essa pessoa, por algum motivo, razão, circunstância, ela foi humilhada aí, ela passou por uma situação de humilhação. Pode ser alguém que saiu realmente de um casamento, de um divórcio, de um relacionamento, tá certo? Por ter sido traído, tá? Aqui me fala, me mostra que a espiritualidade realmente tá mexendo os pauzinhos para que essa pessoa tome aqui alguma atitude. Vocês provavelmente vão conhecer essa pessoa ou em um local público, em uma comemoração, tá certo? E isso vai fazer com que vocês se conectem, porque vai haver aqui uma transformação no emocional tanto de vocês como dessa pessoa. É como se houvesse aqui uma conexão. No momento em que vocês se conhecerem, vocês podem vir, de repente, trabalhar juntos, ok? Podem ser que vocês comecem a trabalhar juntos. Exista aqui uma reunião. Cara, pelo que eu entendo aqui, vai ser um negócio aqui muito de supetão, sabe? Tipo, pá, aconteceu, e aí a gente começou a conversar, e aí a gente começou a se entender, e as nossas ideias começaram a bater, e foi tipo super surreal, a gente começou a ter as mesmas ideias, o mesmo contexto, se entendendo, trazendo aqui, ambos têm a mesma visão de repente, de trabalho, de objetivo na vida. Alguns aqui querem ganhar o mundo, me vem alguma coisa assim com relação a ganhar o mundo, a ter sabe, aqui me fala de reconhecimento também. É como se um olhasse para o outro e se reconhecesse. Por isso desse negócio aqui da comunicação, de vocês conseguirem se comunicar e um se enxergar no outro. Vocês vão ficar até meio desconfiados. Que vocês vão ficar, eita, será se é? Será se não é? Cara, vocês vão se conhecer em algum local público, algum local de trabalho. Alguém vai ser obrigado a sair de um local que fica dentro, fechado. Vai haver aqui alguém vai ter, e você, vai ser uma coisa muito assim, que eu tô pensando aqui, que, tipo, cara, eu vou ter que sair disso daqui pra ir fazer tal coisa, tipo, eu não quero, vai ser um negócio assim que é obrigado, tipo, vai ser como se tirasse vocês ou essa pessoa aqui de uma zona de conforto.
Ou vocês vão obrigados a uma festa, a uma comemoração, ou essa pessoa ela vai obrigada. Tipo, é alguém que não quer sair aqui de uma zona de conforto. E a espiritualidade está fazendo assim, vai sim, você vai sair desse negócio aí sim. Você vai sim nessa reunião, você vai sim, você vai sair de dentro desse negócio. O encontro de vocês vai ser uma coisa assim, tipo, meio que muito louca, sabe? Vocês vão como, meu, tá, chega a ser até engraçado, porque parece aquelas coisas de filme de que o povo, sabe, meio que comédia romântica, gente, tem uma coisa que vem assim, tá, meio de comédia romântica do sentido de, meu, caraca, eu vou ter que sair daqui, tipo, tem uma coisa assim de revolta, sabe, poxa, eu vou ter que sair desse lugar, eu vou trabalhar em tal lugar, eu não quero ir trabalhar naquele lugar, eu vou ter que ir naquela festa ali da empresa, puta, aquela festa da empresa ali é mó chata e não sei o que, e eu vou ter que ir, e você vai ter que ir. E você vai contra a sua vontade. Ou essa pessoa vai contra a vontade dela. Alguém vai aqui contra a vontade. E vai ser nesse momento que vocês vão se conhecer. Porque o que vai acontecer? Aí vocês vão começar a conversar. Pode ser até que vocês acabem conversando a respeito de trabalho mesmo. A conversa inicie pelo trabalho. Entendeu? Só que a comunicação de vocês vai ser muito bacana. Porque vocês vão se comunicar. Vocês vão começar a conversar de uma forma aqui muito leve, então um vai trazer uma ideia e o outro vai trazer outra ideia e aí vocês vão começar a se conectar com isso e vocês vão sentir aqui uma energia de algo novo acontecendo. Sabe quando a energia se conecta? E aí você começa a conversar com a pessoa e algo novo, você começa a sentir uma energia diferente, algo novo começa a acontecer, e você fala, caraca, nossa, nossa, que legal, a gente está se conectando, porque a gente consegue conversar e a gente tem a mesma ideia, sabe? Então isso é muito legal. A gente não está falando somente sobre, sei lá, só sobre trabalho, ou só sobre sexo, ou só sobre... Não, é uma conversa que vai fluir. Então, qualquer assunto que vocês abordarem, vocês vão ter, sabe, vai conversar normal, vai ser muito gostoso. Então, isso vai trazer aqui para vocês, e de repente para essa pessoa, essa energia aqui de vocês despertando. Aqui é uma energia do fogo que desperta, a energia do entusiasmo, a energia de querer estar com essa pessoa, porque parece que, tipo, não é só um negócio vazio, não é só um negócio, uma situação ou uma pessoa superficial. Tem mais contexto, vai ter profundidade, vai ter intensidade dentro disso daí, dentro dessa conversa de vocês. E a energia vai ser muito bacana. Isso é o que eu tô sentindo, tá? Tipo, vocês vão se sentir assim, essa pessoa vai se sentir, mas assim, vai ser obrigado, vocês vão ser obrigados. Alguém vai ser obrigado. Essa parte é engraçada. Desculpa, eu tô redundante aqui na leitura. Mas é isso, porque vai ser engraçada a situação, porque vocês vão ter que sair à força de um lugar. Pra poder... É como se... A espiritualidade vai fazer... Você vai e ponto final. E você indo. De cara fechada, inclusive. Entendeu? E ainda tendo que controlar a raiva. Porque eu não quero ir, eu tenho que ir. Eu queria ficar no meu canto. Não, mas eu vou ter que ir. Então tá bom, eu vou, né? Vou fazer o quê? Vai ser tipo isso. Depois vocês me contam. Ou será que eu tô ficando louca? De repente eu tô ficando louca, enfim. A energia que nós temos aqui na mesa. Leão, Escorpião. Escorpião tá predominando aqui. Até o presente momento que é a energia mais forte, tá? Do arcano maior. Mas nós temos Libra, Gêmeos, Aquário, Touro, Virgem, Capricórnio. Áries, Leão e Sagitário. Tá certo? Essa é a energia que tem aqui pra vocês. Realmente, essa pessoa aqui é nova, vai surpreender. Lembra que saiu no fundo do maço o 8 de paus. Surpresas inesperadas acontecendo no caminho de vocês e trazendo uma mudança muito rápida aí no contexto de vocês aí que estão solteiros. Que mais, tarô? Conselhos para os arianos e arianas. Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Depois vocês me contam aí nos comentários quem já tá passando por essa situação. A criança, o novo, a árvore, a âncora. Eu não tô falando? A carta da foice.
Alguém é forçado a sair de algum lugar. Alguém é cortado de algum lugar. Alguém tem que sair. Aqui é um corte de raiz. E alguém que está muito preso a algum lugar aqui vai ser cortado de algum lugar, de alguma situação, para poder fazer o novo crescer. A carta da criança com a carta da árvore, cara. Aqui tem mão da espiritualidade trazendo o novo na vida de vocês, dentro deste contexto de vocês. Algo que vai parecer imaturo, inofensivo, mas que vai criar raiz. Vocês vão se sentir dentro deste contexto uma criança. Vocês vão se sentir um adolescente dentro deste contexto e que vai criar raiz e que vai trazer raízes sólidas para vocês e vai tirar vocês de um lugar, de uma estagnação aí na vida de vocês. Vai fazer o navio de vocês vai sair do lugar, vocês vão sair do lugar. Vocês vão sentir uma movimentação dentro deste contexto aí. Bom, minha gente, é isso, tá? Essa leitura que eu tenho para vocês, signo de Áries, eu espero de alguma forma ter acrescentado. Inscreva-se no canal, deixe o like de vocês, tá certo? Compartilhe o vídeo, ok? E é isso, me conta aí nos comentários quem já tá nessa energia aqui, porque realmente foi assim, é um negócio assim que parece fantasioso, mas acontece, acontece. A gente pode às vezes achar que não, mas acontece, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima leitura.